Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, e essa questão ela faz uma relação entre a entalpia e a parte de calor sensível e calor latente. Então essa questão ela pode ser considerada uma questão interdisciplinar. Ela aborda tanto a parte que você vê no ensino médio, da parte de entalpia, e a parte que você vê em calorimetria na parte de física, onde você vai abordar os temas de calor sensível e calor latente. Então, essa questão ela acaba juntando esses dois tópicos aí, o que você vê na química, que é a entalpia, e o que você vê na física, que é o calor sensível e o calor latente. Quando você estuda esse assunto no ensino superior, você faz um curso de química, aí sim você vê tudo isso dentro do mesmo capítulo. Então, antes de você falar sobre a entalpia, você vai falar um pouco sobre o calor. E aí, nessa parte, você vai ver a relação que o calor sensível e o calor latente eles vão ter com a entalpia. Então, indo aqui para a questão, o que a gente tem? Ele vai falar o seguinte: considere as seguintes reações à pressão constante, em que G é o estado gasoso, L é o estado líquido e S é o estado sólido. Ele dá algumas informações adicionais. Ele fala aqui que o calor específico da água líquida é 4,2 joule por grama vezes graus Celsius. E o calor latente de vaporização da água líquida é 2.264 joule por grama. E o calor latente de fusão da água no estado sólido é 336 joule por grama. Isso a pressão de uma atmosfera. Então, ele dá aqui as três equações de formação da água, só que a água sólida, água líquida e água no estado gasoso. Ele dá seus respectivos valores de entalpia. Tá? E ele fala aqui para a gente assinalar o que for correto. E ele dá aqui duas formulinhas ainda, que o calor sensível é a massa vezes o calor específico, por isso que ele está dando o calor específico da água aqui, e a diferença de temperatura. E para calcular o calor em relação ao calor latente, a gente vai pegar a massa, que ele vai dar no próximo slide, e o calor latente de fusão ou de vaporização. Então, dependendo do estado, eu vou usar o calor latente de vaporização ou o calor latente de fusão. Então, esses calores latentes são justamente esse L dessa fórmula aqui para calcular o calor latente. Ok? Então, tudo ele dá aqui de informação para nós. E aí, vindo aqui para o primeiro item, essa questão é aquela que pede a somatória dos itens corretos. Então, é uma questão bem interessante quando ela vem desse tipo. Por quê? Porque não tem como você eliminar a alternativa. Né? Então, se você já percebe que uma está incorreta, você já vai eliminando a alternativa e ela se torna um pouco mais fácil. Agora, nesse caso aqui de questão, onde você precisa da somatória, você só tem um espaço para preencher o valor da somatória, não dá para você ir eliminando a alternativa e saber, por exemplo, se um item está correto ou incorreto sem precisar fazer a análise dele. Então, vamos ter que analisar item por item aqui. Então, nesse 1 aqui, ele fala que a entalpia, que é justamente representada pela letra H maiúscula, é uma grandeza que expressa a quantidade de energia disponível em um sistema. Até aqui está correto. Tá? Então, a entalpia ela vem da energia interna. Ela é uma parte da energia interna, que é a soma da energia cinética e da energia potencial, que é a energia que as moléculas têm. Então, elas têm energia cinética, que está relacionada com o movimento, e a energia potencial, que está relacionada com as ligações químicas. Então, essa parte aqui está correta, TS ponto e vírgula, e essa segunda parte, vamos analisar ela. Essa energia pode ser transformada em calor em um processo a pressão constante. Tá? Então, é justamente a definição de entalpia. O ΔH é igual ao calor à pressão constante. Então, ΔH é igual a QP. Então, ΔH é igual ao calor à pressão constante. Então, a entalpia, a definição dela, ela é o ΔH é igual a o calor à pressão constante. Porque quando você vai fazer uma reação química, por exemplo, no laboratório, vai fazer num recipiente, num balão de fundo redondo, ou você vai fazer num becker, alguma coisa, então você está a pressão constante, você não está variando a pressão. Então, esse daqui é a entalpia, é o calor que é absorvido ou liberado a pressão constante. Então, esse 1 aqui ele está correto. Está correto esse item 1 aqui. Indo agora para o item 2, para esse número 2 aqui,
ele fala que as 3 reações apresentadas ocorrem por processos endotérmicos. Então, a gente coloca aqui as 3 equações e ele está falando que é um processo endotérmico. O que a gente aprende? O ΔH, a variação de entalpia para um processo endotérmico, ela é maior do que zero. O sistema está absorvendo calor, então ele está ganhando calor. Então, o valor da entalpia dele está aumentando do sistema. Então, o ΔH é maior do que zero. E aqui, a gente tem esses valores de entalpia, eles são valores negativos. Então, o ΔH dessas equações, eles são menores do que zero, eles são negativos. Então, isso aqui está incorreto, tá? Então, essas entalpias, elas são exotérmicas. O valor dessas entalpias nos indicam que essas reações para a produção da água, tanto no estado sólido, no líquido ou no gás, elas liberam calor. Então, se elas estão liberando calor, então significa que essas reações elas são exotérmicas e não são, então, endotérmicas. Então, o que a gente tem aqui está incorreto, tá? Então, o item 2 aqui ele é incorreto. Então, o item 1 era correto, o item 2 ele é incorreto porque está falando que esses processos eles são endotérmicos. Se a reação fosse ao contrário, se a gente invertesse a equação química, fosse, por exemplo, a decomposição da água, aí sim a gente teria, tá? Mais meio de O2 para qualquer um desses estados. Vamos pegar, por exemplo, aqui para o estado gasoso. Então, se a gente inverte a equação, aí sim o ΔH ele seria um ΔH positivo, tá? Mas ele não está falando que é a decomposição da água, ele está falando justamente as 3 reações apresentadas. Então, essas aqui são as equações apresentadas. Então, essas equações apresentadas, elas têm um ΔH negativo. Então, como o ΔH é negativo, significa que essas reações elas são exotérmicas. Então, o que ele fala aqui justamente está incorreto. Então, só confirmando, esse item 2 está incorreto. E agora para o item 4. De acordo, ele pula direto do 4 porque ele quer a soma dos corretos, tá? Por isso que não tem 3, não vai ter alguns valores aí. Então, aqui a gente passa do 2 para o 4. Então, aqui, de acordo com a reação 2, para obtermos 180 gramas de água líquida, ocorre uma variação de entalpia total de menos 51.444 kJ. Então, a gente vai ter que confirmar isso aqui, tá? Mas esse valor aqui é um valor bem elevado. Perto dos valores que nós temos lá da equação, então, esse valor aqui é muito elevado. Eu já olharia esse valor com uma cara meio estranha, como ele está falando aqui 180 gramas de água. Então, esse valor aqui está muito elevado. Só de olhar para o valor, a gente já fica aqui meio com a pulga atrás da orelha. Então, eu tenho aqui uma molécula de hidrogênio, meia molécula de oxigênio, formando uma molécula de água. E isso aqui tudo, essa equação, ela libera menos 285,8 kJ. Eu poderia dizer que aqui seria por mol, tá? Embora ele não colocou kJ por mol, porque essa reação aqui é para formar 1 mol de H2O. Então, aqui eu teria menos 285,8 kJ por 1 mol de água. E o que eu sei? Que uma molécula de água, como é que ele está relacionando a grama, a gente vai pegar essa massa aqui, eu sei que o mol é a mesma coisa que a massa molar. Então, a massa molar da água é 18 gramas. Então, eu venho aqui e eu sei que eu tenho 18 gramas da água, porque aqui é 16 gramas do oxigênio. Cada hidrogênio tem a massa de 1 grama. Então, 2 vezes 1 vai dar 2 gramas que vem do hidrogênio, mais 16 gramas que vem do oxigênio. Então, 2 com 16 vai me dar 18 gramas. Então, a massa molar da água é 18 gramas. Então, daqui para cá, está aumentando 10 vezes. Estou indo de 18 para 180. Então, esse valor aqui, ele teria que ser multiplicado por 10 também. É a mesma coisa, se eu pego uma folha de papel e boto fogo, ou se eu pego um caderno e boto fogo, quem vai me liberar mais calor? Onde eu tenho maior quantidade de material para ser queimado. Então, aqui eu tenho 180 gramas de água, então se eu formar 180 gramas de água, quanto que eu vou liberar de calor? Vai liberar 10 vezes mais calor. Então, posso fazer uma continha simples para determinar isso aqui, mas dá para fazer de cabeça. Não precisaria nem fazer isso aqui, tá? Então, eu sei que menos 285,8 kJ está para 1 mol.
E o mol equivale a 18 gramas. Então, eu posso colocar aqui no denominador 18 gramas. Porque para eu produzir essas 18 gramas, eu liberei menos 285,8 kJ. Só que ele quer saber em quanto. E se fossem 180 gramas de água, quanto que eu vou liberar de calor? É isso que ele quer saber. Então, como eu quero saber em kJ, grama tem que cancelar com grama. Então, 180 vai aparecer aqui do lado. Porque aí, grama cancela com grama. E a minha resposta é em kJ, justamente que ele quer saber o calor que vai liberar 180 gramas. Então, eu sei que vai dar um valor negativo, então eu já coloco um valor negativo aqui. Tá? E aqui eu posso simplificar, ó, né? 18 com 18 vai dar 1, sobrou 1 aqui, e aqui tem esse 0. Então, é só multiplicar por 10, como a gente já tinha previsto aqui, que era só multiplicar aqui por 10. Então, multiplicando isso aqui por 10, vai dar menos 2.858 quilojoules. Aí já não é mais por mol, tá? Porque eu já estou falando aí de 10 mols de água que seria. Ok? Então, não bate, ó. Isso aqui é incorreto, ó. Já dava para saber no início que isso aqui era incorreto. Tá? Esse valor aqui é muito grande para ser 10 vezes o calor da água. Então, isso aqui está incorreto. Para 180 gramas de água, a gente libera essa quantidade de calor. E não essa quantidade aqui de calor. Tá certo? Então, isso aqui também é incorreto. Então, foi correta, a 2 e a 4 são incorretas. Então, agora ele passa para 8. Justamente ele quer o somatório. E aqui que entra a parte agora de calor latente e calor sensível. Nesses dois próximos itens que vão ter, a gente vai falar aqui sobre o calor latente e a próxima ela vai relacionar o calor latente e o calor sensível no mesmo item. Ele fala que para fundir 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, o sistema precisa fornecer 33,6 kJ de calor para o gelo. Então, para você tem o gelo, para você fundir ele, para você ter apenas água no estado líquido, ele está falando que você precisa fornecer essa quantidade de calor. E é isso que a gente vai confirmar aqui. Tá? Então, no processo de fusão, a gente está falando aqui sobre o calor latente. Então, o calor que vai aí soltar as interações intermoleculares que a água está fazendo no estado sólido para ela passar para o estado líquido. Então, quando a gente colocar isso na forma de gráfico, fica muito mais fácil de a gente entender. Então, aqui eu tenho uma curva de aquecimento da água. Tá? Então, a água funde a 0 a 1 atm de pressão e ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. E aí o que nós temos? Então, nós temos aqui a água no estado sólido, está abaixo de 0, ela está no estado sólido. Aí, aqui eu tenho calor sensível. Nessas partes inclinadas, eu vou ter apenas um estado da matéria. Então, aqui eu tenho outro calor sensível e aqui eu tenho outro calor sensível. Porque aqui eu tenho apenas o estado vapor, aqui eu tenho o estado líquido e aqui eu tenho o estado sólido. Então, quando eu tenho apenas um estado, eu estou falando de calor sensível. E aí, nesses patamares, eu vou ter uma mudança de estado físico. Então, aqui eu estou passando do sólido para o líquido. Ó. Esse patamar está entre o sólido e o líquido. Então, aqui eu tenho o estado sólido mais o estado líquido. E esse patamar está entre o estado de vapor e o estado líquido. Então, aqui eu tenho o líquido mais o vapor. E aí, se aqui é o calor sensível, esses patamares eles são os calores latentes. Então, aqui eu tenho o calor latente. E aí tem aquela fórmula, por isso que ele deu duas fórmulas. A para calcular o calor sensível, que é o calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes o ΔT, que você vai usar para calcular as variações quando você tem o calor sensível. E quando você tem o calor latente, aqui seria o calor latente de fusão, e aqui seria o calor latente de vaporização. Então, você usa a fórmula que é igual a M vezes o L, que é o calor latente. E aí pode ser o valor da fusão ou o da vaporização, tá certo? Então, conforme eu vou fornecendo calor, água, o gelo, ou água no estado sólido, vai aumentando a temperatura. A hora que chega nesse ponto, começa a ocorrer a fusão. Então, a água que está no estado sólido passa a transformar para o estado líquido. Então, aqui eu tenho muito gelo e pouca água no estado líquido. Conforme o tempo vai passando, essa quantidade de água no estado sólido ela vai diminuindo e a quantidade de água no estado líquido ela vai aumentando. Até que eu cheguei nesse ponto onde eu tenho totalmente água no estado líquido. Aí, quando eu estou nesse ponto onde eu tenho apenas água no estado líquido, é que a temperatura começa a subir novamente. Então, aqui eu estou fornecendo calor, mas a temperatura não sobe. Por que isso está acontecendo? Porque você está
soltando aí, o calor ele está soltando as moléculas que estão no estado mais rígido para um estado mais móvel, mais fluido. E aí você começa agora a subir a temperatura, subir. A hora que a temperatura baixa em 100, a 1 atm de pressão para a água, ela começa a vaporizar. Então aqui você tem muita água no estado líquido e pouca água no estado de vapor. Conforme o tempo vai passando, essa proporção ela vai mudando. Então você vai tendo cada vez mais água no estado de vapor e menos água no estado líquido. Até que você chegue nesse ponto onde você tem muita água no estado vapor e aí sim a temperatura volta a subir novamente, tá? Então esses patamares, eles são os calores latentes, aqui de fusão e aqui de vaporização, e nessas partes inclinadas, onde você tem apenas um estado físico da matéria, você tem aqui o calor sensível, tá certo? Então ele fala que para fundir o gelo a 0 graus Celsius, o sistema precisa fornecer essa quantidade de energia. Então ele está falando justamente dessa etapa aqui, ó. Aqui ocorre a fusão, ó. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, por isso que aqui você não tem uma variação de temperatura. Por isso que a fórmula é igual que a massa vezes o calor latente de fusão para essa etapa aqui. Então, a massa ele deu e a fórmula ele deu. Você só tinha que saber qual fórmula você ia usar. Tá? Então, você tinha que ter esse entendimento gráfico do que está acontecendo. Então, a formulinha é essa, que é o calor latente. Então, a massa vai ser o 100 e o L, a gente vai pegar o valor do calor latente de fusão. Então, calor latente de fusão, 336 joule por grama. Então, pegamos aqui o valor que ele nos forneceu. Só que como aqui está em kJ, vamos transformar isso aqui para kJ. Então, vamos pegar esse cara aqui. Bom, você tem que transformar para kJ, eu vou dar 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu vou dar 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 0,336, aí sim, kJ por grama. Tá? Aí, essa grama aqui está no denominador, cancela com a grama que está no numerador, e aí eu só quero que sobre mesmo, como eu estou querendo saber o calor, é sensato que me sobre apenas a unidade de kJ. Então, como aqui são dois zeros, eu vou dar vírgula 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai vir para cá, justamente vai bater com o que ele está falando aqui. Tá? Então, 33,6 kJ é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para fundir 100 gramas de gelo. E aí, ó, faz sentido. Ó, eu preciso fornecer, ó, fornecer calor. Por isso que o sinal aqui tinha que ser positivo. Tá? Então, isso aqui bate com o processo endotérmico. Eu estou fornecendo calor para esse material fundir, para essa substância fundir. Então, se eu estou fornecendo calor, o calor ele tem que ser positivo. E é o que bateu aqui também. Tá certo? Então, isso mostra que esse item 8 aqui ele está corretinho. Está bonitinho aqui. Beleza? E aí, fazendo aqui o último item, que é esse item 16, ele fala, agora, para evaporar 100 gramas de água, a partir de uma temperatura de 20 graus Celsius, completamente, aí por um processo de ebulição a 1 atm de pressão, são necessários 260 kJ de calor. É isso que a gente vai confirmar também. Então, o gráfico ajuda bastante, tá? E aí vocês vão entender muito melhor o que a gente vai fazer quando eu montar o gráfico. Então, aqui, ó, ele quer que você parta daqui, de 20 graus Celsius. E ele não te dá a temperatura final, mas você sabe que ele quer fazer com que processo de ebulição e ele quer que você faça isso aqui vaporizar completamente. Então, a temperatura final é 100 graus Celsius. Então, pode ver que ele só dá a temperatura inicial, ele não dá a temperatura inicial, mas ele fala que é a ebulição da água. Então, a ebulição da água ocorre em que temperatura? Ocorre a 100 graus Celsius. Tá? Então, a gente vai calcular quanto de calor eu preciso fornecer para chegar até aqui. E ele fala, ó, para evaporar. Então, eu quero que chegar até aqui. Porque nessa etapa aqui, ele não evaporou completamente. Aqui ainda eu tenho água no estado líquido nesse ponto. E aqui, conforme o tempo vai passando, o líquido ele vai se transformando em vapor. Cada vez mais que o tempo vai passando, eu vou tendo menos água no estado líquido e mais água no estado de vapor. Então, eu quero chegar até esse ponto aqui, onde eu só tenho a vapor. Ele fala evaporar completamente. Então, eu quero chegar nesse ponto aqui. Então, eu preciso calcular essa quantidade de calor e essa quantidade de calor. Então, eu vou usar duas vezes, eu vou dar as duas fórmulas nessa questão. Eu vou usar a fórmula para
do calor sensível para determinar quanto de calor eu preciso fornecer para chegar até aqui, que é uma etapa. E a próxima etapa é eu vir daqui até aqui. Tá? Então, aqui eu vou usar a fórmula do calor sensível e aqui eu vou usar a fórmula do calor latente, porque eu quero vir daqui até aqui e depois daqui até aqui. Aí quando eu estiver aqui eu só tenho vapor, então significa que eu evaporei completamente. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa questão. A gente vai calcular o calor sensível e o calor latente. Então, vindo aqui, primeira fórmula para calcular o calor sensível é essa daqui, a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Então, 100 gramas é a massa, o C ele dá lá no enunciado e o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final é 100, a temperatura inicial ele está partindo de 20 graus Celsius. Então, vai ser 100 menos 20. Tá? Então, só para pegar aqui, ó, o calor específico da água é 4,2 joule por grama vezes grau centígrado. Então, aqui vai ficar esse valor, vezes 4,2 joule por gramas por graus centígrados. E aí que a gente vai ter, esse grama cancela com esse grama que está no denominador, esse grau Celsius cancela com esse grau Celsius que está no denominador. E aí só vai sobrar justamente a unidade de joule, que a gente ainda vai transformar para quilojoule para fazer a comparação. Então, aqui 80, né, 100 menos 20, ao final menos o inicial. Então, dá 80. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter só 33.600 joules, justamente porque grama cancelou com grama, grau Celsius cancelou com grau Celsius. Sobrou aqui o joule. E aí, transformando isso aqui para quilojoule, a gente vai andar 0,3 casas para a esquerda. Então, vou andar 1, 2, 3. Então, isso aqui vai me dar 33,6 quilojoules. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Então, a gente calculamos aquela parte do gráfico que é inclinada. E agora, o que a gente vai pegar? Agora a gente vai calcular o patamar. A gente vai, então, calcular a energia do calor latente para chegar no vapor. Então, agora a gente está calculando a energia para passar por aquele patamar. Tá? Então, nós calculamos do 20, que deu aqueles 33,6 kJ. Agora a gente vai calcular aqui a energia, que é o calor latente, para chegar até esse ponto aqui. Tá? Esse gráfico está fora de escala, isso é o de menos. O que importa é que você entenda o que está acontecendo aqui. Tá? Então, calor latente, a massa vezes o calor latente agora vai ser o de vaporização. Então, a massa é o 100 e esse cara está no enunciado que a gente vai pegar o valor lá. Então, isso aqui é 2.264 joules por grama. Ó. Ele tinha dado o calor latente de fusão, que a gente já usou no item anterior, e ele deu o de vaporização. Então, você tem que, pelo gráfico, você sabe qual você vai ter que usar. E agora, vindo para cá, essa grama que está embaixo cancela com essa grama que está em cima. E aí, isso aqui, posso transformar isso aqui já para quilojoule. Tá? Então, porque a gente vai comparar o valor com quilojoule. Então, para eu transformar isso aqui para quilojoule, eu vou andar 0,3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 100 vezes 2,264 kJ agora. Tá? Então, lembrando que a grama cancelou com a grama. E aí, como aqui são dois zeros, eu vou andar 0,2 casas para a direita. Então, isso aqui vai dar 1, 2. Isso aqui vai me dar 226,4 kJ. Então, essa daqui é o calor latente, aqui é o calor sensível. E aí, é a soma das duas etapas. Lembra que eu estou indo de 20 até 100, e aí depois eu passo pelo patamar até chegar onde eu tenho só vapor. Então, somando o calor sensível mais o calor latente, eu vou ter o calor total. Então, somando 33,6 com 226,4, eu vou ter aqui esse valor aqui que ele está falando. Tá? Então, esse item aqui está correto porque isso aqui bateu com o que ele está falando aqui. Tá certo? Então, esse item aqui 16, ele está correto. Tá? Então, você viu como montar o gráfico, como ter ideia do que está acontecendo, fica muito mais fácil de você entender. Que na faculdade, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu não entendia muito bem. Depois que eu estudei, fui buscar material, entendi pelo gráfico o que estava acontecendo, isso ficou muito mais claro. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer e isso ajuda bastante a clarear as ideias. Tá? Então, quais são os itens aqui que estavam corretos?
o 1. Lembra que o 2 e o 4 estavam incorretos. O 2 falava lá sobre elas serem endotérmicas e na verdade elas eram exotérmicas. Então, o item 2 estava incorreto, o item 4 também estava incorreto. E aí o 8 e o 16, que foram esses dois últimos que relacionam o calor sensível e o calor latente. Então, esse somatório dá 25. Tá certo? Então, uma questãozinha da Universidade Estadual do Maringá, bem interessante, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal. Essa questão aborda o conceito de entalpia, que nada mais é do que o calor a pressão constante, que é o que a gente tem nessas equações, e ele relaciona isso com o calor sensível e o calor latente, mostrando que está tudo relacionado. Né? Como eu disse, no ensino médio isso aqui acaba sendo uma questão interdisciplinar. Você junta a parte que você vê lá em termoquímica, em alguns livros chamam um capítulo de termoquímica, e aí você junta com a parte de calorimetria que você vai ver na física lá do calor sensível, do calor latente, e aí você vai estudar a parte gráfica também. Então, você tendo esse conhecimento da física, ele ajuda bastante você a entender o que está acontecendo aqui quimicamente. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam interessante ou não, se conseguiriam resolvê-la ou não, se vocês lembraram, se vocês aprenderam até isso no ensino médio. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!